Graça e paz, pessoal. Bom dia. Bom dia que o galo já cantou. Você está feliz? Está feliz com Cristo? Amém. Glória a Deus. Você tem planos? Seus planos são bons? São mesmo? Fica comigo até o final que a gente vai falar sobre os planos de Deus hoje. Então, seja muito bem-vindo ao canal. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus para abençoar o meu e o seu dia. Então, clica aqui no inscreva-se, curta, comenta e ao final do vídeo compartilha. Isso ajuda muito o YouTube a dar mais relevância ao vídeo, a levar o vídeo a mais pessoas. E a gente levando o vídeo a mais pessoas também, a gente está abençoando mais pessoas. Amém? Que bom. Comenta, isso também ajuda muito. Coloca seu pedido de oração, coloca o tempo que você tem passado. Coloca aqui se os planos de Deus já foram melhores do que os seus em algum momento. Então vamos à nossa reflexão do dia. Isaías 55, 8. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Em esse capítulo de 55 de Isaías, é fantástico, mas esses dois versículos em especial falam muito com a gente, porque muitas vezes nós fazemos nossos planos, nós temos nossas vontades, nós temos os nossos desejos, os nossos pensamentos, né, a respeito de algo ou a respeito de nós. E o Senhor, Ele tem planos, pensamentos e vontades muito maiores do que os nossos para nós, porque Ele já vê como nós estaremos lá na frente, como nós seremos maduros ou não. Como eu já disse, Ele está fora do nosso tempo aqui, Ele está fora do Cronos, né? O tempo dele é o Kairos, ele tem o tempo dele. Então ele já consegue saber tudo antes, pois ele é onisciente, né? Então muitas vezes a gente não vai entender os planos dele, nós só temos que obedecer e aceitar, porque os planos dele são maiores, são melhores, são mais altos do que os nossos. Muito, 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 infinitamente melhor do que os meus planos para mim. Ele tem os deles. E quando nós resolvemos viver aquilo que Ele tem pra gente, o propósito dele para nossas vidas, aí a gente começa a ver essas coisas fantásticas que Ele faz, né? Nós temos vivendo tempo diferente com o Senhor quanto a isso, passando por lutas, por provas, sabendo que Ele está conosco e isso nos fortalece. E aí quando vai se desenhando, quando acontecem coisas que mostram que os planos são dele, que as coisas dele são muito maiores que o nosso, a gente fica maravilhado. E um exemplo sobre os planos de Deus são muito maiores que o nosso. Lembra de Noé? Noé construiu uma arca para o quê? Para um dilúvio que iria acontecer durante 40 dias, que iria praticamente extinguir toda a vida da terra, salvando Noé e sua família. Porque lá você vai ver em Gênesis, não lembro o capítulo agora, mas que Deus fala que viu graça em Noé, e que Noé era justo, por isso salvou ele e sua família. Eu imagino, eu acredito que Noé tinha planos para a sua vida, para os seus filhos, para sua casa, né? E que com certeza o plano dele não era construir algo que nunca tinha sido pensado
para algo que nunca havia acontecido. Então ele tinha os planos para a vida dele, as vontades dele, né? E o Senhor vem e fala para ele construir uma arca. Hoje nós sabemos da história, então nós sabemos que deu certo, nós sabemos que eram os planos de Deus, nós sabemos que era legal, né? Mas agora imagine Noé recebendo informação dessa, um tamanho de arca daquele. Ele tinha que ser muito amigo de Deus também para ouvir e saber que aquilo era do Senhor, né? Porque construir algo que levou em torno de 100 anos para ser construído, para algo que nunca havia acontecido, nem semelhante, né? 40 dias num volume de água desse. Nós moramos aqui em Campinas e às vezes com algumas horas de chuva alaga algumas regiões, né? Mais comuns, né? Norte-Sul, ali na Moreira, no São Bernardo, ali próximo ao Oba. Então tem alguns lugares que nós sabemos que sempre alaga, mas não que vai alagar e vai cobrir tudo. E não havia acontecido nada, nem nunca parecido, e nem sido construído algo dessa grandeza naquela época. Então ele tinha os planos dele, e Deus tinha um plano para ele ser a única família a ser salva por algo construído com as mãos dele. E ficou eternizado. Mais de 3.000 anos depois, estou falando sobre isso. De algo que Deus fez através da vida dele. E que com certeza não eram os planos iniciais dele. Assim como nós, se nós formos viver os sonhos de Deus, os planos de Deus para a nossa vida, será ótimo. Ah, mas vai ser grande? Não sei. Eu sei que será bom para a minha vida. Se eu viver os planos dele, vai ser ótimo. Se vai ser algo pequeno, amém. Se vai ser algo grande, amém. O importante que são os sonhos dele. Às vezes pode ser um sonho, um plano pequeno aos nossos olhos, mas que vai elevar muita gente. Por exemplo, a gente fala muito de Billy Graham, por exemplo, eu acho que o nome de evangelista mais conhecido mundialmente. Os planos de quem discipulou ele talvez não fosse, os planos da pessoa não eram ser o grande evangelista, mas o plano de Deus era, o plano de Deus para esses líderes dele, para quem cuidou dele, não era ser o grande evangelista, mas era preparar quem seria um grande evangelista, um grande nome para as nações. Olha a importância disso. Pelo menos aos meus olhos é muito melhor você enviar alguém para fazer algo desse tamanho do que você mesmo fazer isso. Você poder contemplar algo que você fez na vida de uma pessoa que está impactando milhares e milhares. É muito prazeroso poder fazer isso. E outra, quando você está ali, o perigo de você se orgulhar é muito grande. Então, muito melhor ter orgulho de alguém. Que Deus fez na vida de alguém, fez na minha vida. Então nós devemos buscar no Senhor, viver os planos dele, porque os pensamentos sobre nós, eles são muito, muito, muito mais altos do que os nossos, muitos melhores. Amém? Ele falar isso através do profeta, que os planos dele são muito mais altos do que os nossos.
Ou seja, não tem nada que a gente possa planejar para a nossa vida que seja tão bom quanto o que ele já planejou. Amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço, um grande beijo, até amanhã e comenta aqui.